O convidado de hoje é de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Ama tocar baixo, ama ler livros, super animado, uma pessoa tão enérgica que ama ver desenho animado como ninguém. É comunicador social, mestre em ciências sociais, trabalha há mais de 3 anos com diversidade e inclusão. Meu convidado especial de hoje é Victor Gomes. Se hoje você pudesse me dizer assim um pouquinho, nesse partido inicial da tua vida, aonde é o teu maior quilombo? Para falar do meu quilombo, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho para falar da minha família, né? E aí eu falo da minha família, a gente já se conhece, você sabe que eu falo muito da minha mãe, o tempo inteiro eu falo da minha mãe. Muito. Minha mãe é a grande referência para mim em relação a tudo. Na verdade, eu tenho uma sorte de ter 3 mães, né? Porque eu tenho... Os meus avós tiveram 10 filhos, 7 homens, 1 falecido e 3 mulheres. E as 3 mulheres, a minha mãe, a tia Lila, que eu chamo de Yaya, que é a minha madrinha, e a tia Cissa, que é a mais novinha, elas são as minhas 3 mães, né? Sim. Eu sou filho de leite da tia Cissa, mamei no peito da tia Cissa, minha prima, inclusive, ficou sem leite por minha causa, eu amei tudo, aí ela teve que mamar na minha mãe, elas fizeram meio que essa troca assim. Enfim, e eu tive essa sorte de ter 3 mães, ser criado por 3 mães. O meu pai, ele é um cara fisicamente presente, sempre esteve com a gente ali, mas ele é pai, né, gente? Então vocês entendem que ele não era exatamente uma pessoa afetivamente mais próxima. Nunca deixou faltar nada pra gente dentro das possibilidades dele, mas afetivamente, emocionalmente, ele sempre foi muito distante. Era aquela coisa de sair muito cedo, trabalhar, voltar pra casa de noite cansado, dormir, e era isso. Aí, de novo, final de semana, às vezes, a gente falava sobre futebol, era o único assunto que a gente tem. Então, toda a minha criação mesmo foi com a minha mãe. Com a minha mãe e com as minhas tias, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu. Meu irmão tem 45, minha irmã tem 35, e eu tenho 33. Então, assim, toda a nossa criação foi baseada na minha mãe. Ponto. E com as minhas tias sempre ajudando ela. E esse processo, para mim, foi bom, porque eu tive a parte de entender que o meu pai fazia de tudo para não deixar faltar nada pra gente, mas aquela coisa dessa masculinidade tóxica e tal, eu não tive tão presente na minha vida, justamente por ele estar meio afastado. Lógico que tem intercorrências aí que aconteciam coisas, enfim, de vida de casal que não eram muito legais, mas o sumo disso estava distante de mim, então eu pude ter uma criação muito tranquila, muito afetiva, eu sou muito do toque, do abraço, porque elas comentaram muito isso na gente. E aí, quando falo da minha mãe e das minhas tias, não tem como não falar do nosso terreiro. A minha mãe é mãe de santo, a gente tem um terreiro em Volta Redonda desde 98, 19 de março de 98, Caramba. Desde que eu tinha 7 anos. E antes a minha mãe minha mãe foi feita numa casa também anteriormente, aí ela decidiu abrir a casa quando a mãe de santo dela faleceu. A mãe de santo dela faleceu, ela continuou indo um pouco ainda, mas aí começou algumas coisas de que, não tô mais me sentindo, acho que é necessário dar o próximo passo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Importante. Voltando. Muito bom esse merchan. Voltando. Aí a minha mãe tinha terreiro, a mãe de santo dela faleceu, outros filhos de santo assumiram a casa, e ela entendeu que era um momento de abrir a casa dele. Abriu a casa, e eu acompanhava minha mãe nesse terreiro que ela foi feita. Minha mãe entrou nesse terreiro, ela tinha, se não me engano, 18 anos. Nossa. Minha mãe hoje está com vai fazer 68, se eu não me engano. Então assim, caramba, 50 anos de santo, agora que eu percebi que a mãe tem. Muito tempo. E aí, assim, sempre fui criado nesse mundo, nesse universo. E aí, enfim, abrimos a nossa casa. E foi aí que eu comecei a entender um pouco mais o sentido de vida coletiva, sabe, amiga? Acho que, assim, a gente já conversou sobre isso também. Eu não sou uma pessoa tão ligada na espiritualidade. É até uma coisa que eu acho que eu tenho que rever, assim, na minha conduta, como filho de mãe de santo. Eu não sou tão ligado na espiritualidade em si, mas eu sou muito ligado na forma como a vida do terreiro contribui para um florescimento de um pensamento coletivo, sabe? Assim, da gente viver em conjunto, da gente viver todo mundo junto. Aquela foto clássica de que a gente só tem aspirações individuais, não tem uma luta coletiva, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu me vejo muito nesse lugar de ter... Minha mãe é mãe de santo hoje, ela tem, sei lá, 150 filhos de santo, que é muita gente. Então, assim, a gente meio que forçadamente tem que conviver com muita gente. Conviver com os defeitos, com as qualidades, com as oscilações de humor, etc, etc. E eu acho que isso me ensina um pouco a conviver com as pessoas de uma forma mais aberta. E isso, pra mim, é quilombo, sabe? É saber que eu tô ali num lugar onde eu posso me doar, posso ajudar as outras pessoas. E eu sei que se eu precisar, a hora que eu precisar, eu vou te ajudar.
por pessoas que às vezes eu não tenho tanto contato mais íntimo, porque aí são 150 pessoas, não tem como a gente ter contato íntimo com todo mundo, ser amigo de todo mundo, de sair e tal. Mas mesmo essas pessoas que são mais distantes, que têm um tratamento mais protocolado, um bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que se eu precisar, eles vão estar ali. Às vezes que minha mãe precisa de alguma coisa, eles sempre estão ali, sabe? Então, assim, isso pra mim representa muito essa vida de quilombo, essa coletividade, esse fato de ser família mesmo, sabe? Que é muito a gente que tá você todos é nós hoje, por né? nós, sabe? Então, assim, é isso. E esse é meio que a minha construção da minha família no terreiro e tal, é o primeiro ato da minha vida, vamos dizer assim, como a gente estava falando antes, né? Eu lembro que hoje a gente tem um terreiro que tem uma certa condição já física melhor, depois de 27 anos, né, que vai fazer e tal. Mas no começo, o nosso terreiro era de madeirite rosa, terreiros, para quem não sabe, você trabalha com vela, com tecido, com incenso, com tudo, então assim, é um ambiente altamente inflamável, com materiais altamente inflamáveis, e a gente ficava pensando assim, caramba, madeirite rosa, sei lá, se a gente não percebe, cai uma vela em algum lugar aqui, pega fogo em tudo. Sim. E nunca aconteceu nada sequer parecido com isso. Nossa, que bom. Nosso terreiro é na área rural de Volta Redonda, né? Não falei isso, inclusive, eu sou de Volta Redonda, interior do estado, 2 horas aqui da capital. E nosso terreiro é na área rural de Volta Redonda, no bairro chamado Beatriz Gama. E assim, tem muito bicho, e cobra, e aranha, e escorpião, sabe? Porque a gente tá na área deles, tá né? Vivendo ali também em coletividade. Exatamente, tá todo mundo ali. E também nunca aconteceu nada de alguém ter tido um acidente com o bicho, por exemplo. Nada, nada, nada. Que legal. E isso é muito... Pode falar palavrão? Claro que pode. Aqui você bate tudo, meu amor. Então, tá bom. E isso é muito foda, porque, tipo assim, eu percebo que tem alguma coisa ali que protege aquele ambiente. E aí, de novo, como eu não sou tão ligado, eu não sei se a espiritualidade é alguma coisa, se são as boas intenções que a gente coloca, sabe? Na intenção de todo mundo que vai ali tem uma intenção, ou tá procurando ajuda, ou tá se dispondo a ajudar alguém, sabe? Então, normalmente, acho que cria sei lá, um campo energético, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito muito nisso. De verdade. E, cara, isso me explica porque as probabilidades físicas de acontecer uma merda muito grande naquele espaço em muito tempo eram muito enormes. Nossa, e até me veio um insight agora, você falou disso, né? Você falou assim, eu não acredito, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu não acredito na espiritualidade nesse contexto, mas na coletividade que a espiritualidade me apresenta. Eu nunca ouvi isso na minha vida, mas eu achei isso muito interessante. Porque assim, não é que eu não acredito na espiritualidade, não acredito nos guias, nos caboclos, pretos velhos, eixos. Não é isso. Mas é que assim, como é que eu vou dizer isso sem soar desrespeitoso? Porque, pelo amor de Deus, não é desrespeito. Mas essa não é a minha maior preocupação, por exemplo, quando eu vou ao terreiro, sabe? É óbvio que eu respeito todo mundo, tem todos os ritos que são necessários ali, principalmente eu como filho da mãe da casa, dono da casa, eu tenho um decoro, né? Eu tenho determinadas ritualísticas que eu tenho que cumprir. Mas a minha grande preocupação ao ir ao terreiro não é essa ligação minha com o espiritual, mas é a convivência com as pessoas que estão ali. E eu acho que isso também é uma oportunidade que a espiritualidade dá pra gente se desenvolver, sabe? Eu só não fico pensando muito nisso, mas eu falo assim, eu não acredito acreditando, sabe? Aquela coisa de, meio assim, tal, mas eu acredito. E eu achei interessante você falar isso, porque eu acho que puxa, né, para um gancho muito desse seu lugar também muito artístico, né? O lugar do crer. A partir do momento que a gente crê numa coletividade, né, num anseio, que eu acho que é muito até que o Uriel trouxe, né, muito nesse lugar artístico, é a energia, é quanto, por exemplo, o teatro, a arte também floresce esse lugar coletivo, né? Sim, muito, assim. E meio que isso abre o segundo ato da minha vida. Por quê? Eu sempre fui uma criança muito lúdica, sabe? Eu preciso do abstrato. Sempre precisei disso, assim. Eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre fui aquela criança batuqueirinha que ficava fazendo música e cantarolando melodia. Muito antes de pensar em tocar um instrumento, eu ficava... sem imaginar nada do que eu tava fazendo, mas assim, era uma coisa muito instintiva. Sempre acordei cantando. Sempre fui de gravar as músicas dos desenhos que eu gosto, sei lá, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Sempre me amarrei nessas paradas, assim. Então, assim, eu sempre fui muito lúdico. E aí, em determinado momento da minha vida, eu me formei em comunicação. Aguinha. Eu, em 2008, eu prestei vestibular pra EBA, da UFRJ, né, Escola de Belas Artes. Era o meu sonho ser artista plástico e tal. Passei no vestibular. Caramba, que foda. Só que aí vem a parte que deu eu acho que assim, foi meio que levou a minha vida para um outro lado. Se eu tivesse passado e tivesse cursado de fato ali, eu acho que, quer dizer, certamente a minha vida seria uma outra coisa, sabe? Meio que efeito borboleta, assim.
Mas aí eu e a minha mãe, a gente colocou as coisas na ponta do lápis, as contas assim, cara, mesmo que eu consiga um alojamento, eu não eu não vou pagar para estudar, mas assim, fomos colocando os gastos na ponta do lápis e ficaria tipo 3, 4 vezes mais caro do que eu gastaria para fazer uma faculdade privada em Volta Redonda. Sim. E aí, cara, assim, eu não podia também impor a minha mãe não, eu quero, cara, eu preciso entender as condições materiais que a gente vive, sabe? Eu tenho irmãos também, eu não era um filho único que podia ter toda a atenção e o investimento deles, precisava dividir isso. Pô, minha irmã é 1 ano e meio mais velha que eu só, então a gente estava numa mesma fase. E aí, a gente entendeu que ficar por lá seria melhor. Aí, ficando lá em Volta Redonda, estudei lá numa universidade privada, fui fazer publicidade. Me formei em comunicação, tal. Comecei a trabalhar em agência, eu trabalhei muito tempo na minha vida em agência de publicidade. Tive momentos maravilhosos e tive momentos que foram muito merdas, assim, de saúde mental fodida. Não, imagino. Não, é porque é uma pressão, assim, que é foda, sabe? Você cria coisas muito fodas, que você fica muito orgulhoso de caralho. Eu fiz essa parada. Mas, ao mesmo tempo, o processo daquilo ali é muito adoecedor. E aí, eu tava meio que sem entender. Eu lembro que um ponto de inflexão na minha vida, eu tava lendo um livro do MV Bill com o Luiz Eduardo Soares, chamado Cabeça de Porco. Tem uma hora que o Luiz Eduardo fala que os meninos do tráfico, por exemplo, eles não entram na vida louca para comprar uma casa, um carro, para ter planos de longo prazo. É para comprar um tênis, uma roupinha bonita para sair com a pretinha dele pro baile. Exatamente. E eu lembro que quando eu li isso na hora do meu almoço. Eu trabalhei de manhã, fui almoçar, li meu livro. Aí de tarde eu fui fazer um anúncio, um outdoor, para uma loja de tênis que tinha em Volta Redonda, no shopping. E o anúncio era de um Mizuno de R$800. Caraca. E na época eu não ganhava R$800, isso foi em 2010. Aí é absurdo, né, ver isso. E aí foi quando me bateu assim, bateu a biela, sabe aquela coisa de caralho, eu tô fazendo um anúncio de um tênis de R$800. Eu não ganhei R$800 e eu ainda tenho uma vida super privilegiada, porque eu tenho uma casa, eu tenho pai, mãe em casa, tal. Eu trabalho, eu estudo. Mas e quem não tem as condições que eu tenho, mínima de viver, e a publicidade está bombardeando na cabeça desse moleque, ó, você tem que ter esse tênis de R$800, porque se você não tiver, você é um merda. O que esses moleques fazem pra ter esse tênis? Porque eu não tenho coragem de fazer. Porra, se eu morrer, minha mãe me mata, meu irmão. Eu não posso morrer de jeito nenhum. Minha irmã fala muito isso, se você morrer, eu te mato. Tá maluco. Mas, tipo assim, esses moleques que sabe, não tiveram base familiar, etc. Então, assim, o que cada um deles poderia fazer de errado para alcançar esse objetivo? Que é tão pueril, né, cara? Vai ter um tênis, foda-se, sabe? E aquilo me deu uma crise, acho que a primeira crise moral mesmo que eu tive na minha vida. De falar, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu preciso dar um rumo na minha vida, porque isso que eu tô fazendo não me contempla mais. Me contemplou durante o tempo, mas não me contemplava mais. E aí eu comecei a conhecer alguns amigos da música, as coisas vieram meio que no mesmo momento. A música, montei minha primeira banda, e um amigo que toca comigo, ele é militante mesmo, sabe? Militante mesmo, organizado e tal. E ele me chamou para acompanhar umas reuniões, comecei a militar. Me filiei a partido político, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, sou filiado ao Movimento Negro Unificado. Caraca. O que foi muito bom para mim em vários aspectos de politização mesmo, porque eu tive que para acompanhar reuniões, tive que ter leituras, etc. Só que ao mesmo tempo, aquela parada lúdica que eu tinha, ela foi meio que ficando, foi se mais cinza, foi ficando meio cinza, porque a vida da militância é muito dura. Quando você entende a realidade do mundo como ela é de fato, as coisas elas perdem um pouquinho o brilho, sabe? E durante um tempo da minha vida, eu acho que eu fiquei meio sem cor, meio amargo, assim, sabe? Meio revoltoso com tudo. E tipo, tá tudo uma merda. E aí eu trabalhava ainda nessa agência de publicidade que era num bairro lá em Volta Redonda, que é o bairro dos bacanas. E aí eu pegava o busão lotado pra chegar e subir aquelas ruas arborizadas e largas e sem ninguém na rua, com um monte de segurança. Qualquer movimento brusco ali, você tava suscetível a tomar uma porrada, a acontecer alguma coisa. Isso tudo foi me alimentando dessa coisa dessa energia, esse sentimento mesmo de nós e eles, sabe? De divisão. Que eu acho que é muito como o mundo é construído mesmo. Mas eu tava... Até no nós eu já não tava conseguindo mais ver cor. Eu tava ficando muito amargo. E aí a música começou a acontecer e acho que meio que resgatar esse lado lúdico meu, sabe? De já tá puto, mas eu tinha ensaio, né? No ensaio eu tinha que construir uma melodia, fazer alguma coisa, então eu precisava desarmar, precisava conectar com o universo, com algo pra fazer aquilo acontecer. Pra você. Exatamente.
Então, assim, as coisas elas foram caminhando em paralelo e uma meio que foi contemplando a outra, sabe? Assim, a música me mostrava a cor, me voltava a cor, mas a militância não me deixava tirar o pé do chão. Sim. Porque se deixar assim, minha cabeça vai embora e eu viajo, sabe? Igual o padre do balão e eu não volto mais. E eu acho que é muito do que você sempre traz, né? Que a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão. Que é até uma frase que a minha irmã fala muito também, né? Minha irmã, ela é minha mãe, né? Literalmente foi quem me criou. E ela fala muito sobre esse lugar de que quanto mais conhecimento você tem, mais você sofre. Porque a gente entende que, sim, a gente não está querendo dizer que o mundo não é belo ou que ele não é belo. Mas ele tem as suas intermediações e equilíbrio que a gente vai vivendo. Exatamente. Eu acho que entra muito nesse teu terceiro ato de vida, né? Da coletividade, exatamente. Inclusão. São nuances que eu precisava entender, até para me movimentar melhor entre elas, para saber atuar melhor dentro dessas diferentes camadas de mundo, sabe? E aí, para fechar, meio que para fechar o segundo ato, foi quando eu entendi que eu queria continuar estudando, e aí eu fui fazer um mestrado de Ciências Sociais na Rural. Era uma parada que eu nunca tinha pensado em fazer, assim, toda a minha vida, minha formação tinha alguma coisa a ver com gráfico, com lúdico, ou com arte. Eu pensei em fazer artes visuais depois, design gráfico, etc, design, pensei em tudo isso. Em algum momento, talvez, pela parte ruim do trabalho, da agência, eu fui riscando tudo da minha lista. Não, essa porra não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Sim. E fui me apaixonando por uma outra coisa que foram as ciências sociais, entender como é que funciona a sociedade, entender desde como é que funcionamos cada um de nós, até entender como a coletividade funciona, sabe? E aí eu sou muito curioso. Querendo entender. E aí, a partir disso, eu entrei, fui fazer a prova do mestrado em 2016 na Rural, mas fui fazer a prova sem estudar nem nada. Pensando assim, vou fazer minha prova, para entender como é que é. Nunca tinha feito um processo, para entender como é que é. E a partir disso, eu volto no ano que vem, que obviamente eu vou ser reprovado, mas eu vou saber como é que funciona, no ano que vem eu volto. Aí fiz a prova lá. Não estudei absolutamente nada. E eu conheci uma amiga da militância, a Raquel, que ela também fez a prova. E aí lá o pessoal que aplicou a prova pra gente tinha falado, daqui a 10 dias vocês vão ter o resultado e tal. Ah, beleza. E eu já tava tão certo que eu não tinha passado, que eu falei, nem vou ver essa porra não passei mesmo. Ano que vem eu faço de novo, sério. Aí, tipo, 3 dias depois da prova, a Raquel falou comigo, cara, você viu o resultado? Eu falei, já saiu? Ela já. Eu falei, amiga, eu não vou ver não, porque eu não passei. Aí ela só mandou pra mim assim, se eu fosse você, eu olhava. Eu já fiquei assim. Só por curiosidade. Só por curiosidade. Aí eu fui ver, e eram 25 vagas, e eu passei em 24º. Passei na rápida, eu fiquei assim. Raspando, cara. Eu fiquei assim. E aí ainda tinha uma etapa, que era a defesa do projeto. E aí eu lembro que eu passei na primeira etapa. Não, faltavam mais 2 etapas ainda. A prova de inglês e a defesa do projeto. Meu inglês é extremamente macarrônico. Muito embromation, legal. E então eu tinha essas 2 etapas que eu podia ser reprovado. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe assim, né? Aí falei até baixinho com ela no dia em casa, a gente tava tomando café da tarde. Falei, mãe, passei na primeira fase do mestrado, mas ainda não tô dentro não. Faltam 2 ainda. 2 etapas. Que bom, meu filho, me parabenizou. Achei que ela tinha entendido exatamente o que tinha. E minha mãe, ela tem um certo alcance lá em Volta Redonda, né? Ela é famosinha na cidade. E de repente minha mãe postou em caixa alta no Facebook. O meu filho passou no mestrado. Meu Deus, e eu fiquei assim. Aí eu abri meu Facebook, eu lembro que eu abri meu Facebook na época. Tipo, você ansioso. Tinha um monte de notificação. E eu sempre fui low profile, cara. Tipo assim, nunca foi minha parada. E aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, vazou alguma coisa, aconteceu alguma merda, já pensei todas as vezes, eu falei, ai meu Deus, vazou nude. Meu filho vazou nude. Aí, de repente, eu vejo o post da minha mãe, enorme, tudo em caixa alta. Eu falei, caralho, agora, e se eu não passo nessa porra agora? Eu tenho que passar. O desespero que ficou. Aí fui, fiz as outras etapas, passei nas 2 etapas e ai, assim, graças caralho, a Deus. Cara. E aí, enfim, fiz todo o mestrado. Foi um momento bem complicado para mim, porque eu continuei trabalhando. Foi muito adoecedor em vários sentidos, assim, porque era uma carga de leitura muito grande. É muito puxado. Né? Eu não conseguia apresentar seminário e participar de congresso, nada disso, porque eu trabalhava. E só que eu conheci pessoas, assim, que são minhas amigas até hoje, de vida, assim, a Letícia, a Nil, eu conheci o Jonathan, assim, a galera, a própria Raquel que entrou comigo também. Sim. Tipo assim, uma galera que pegava na minha mão e falava, cara, não desiste. Não desiste. Tá foda, mas estamos juntos, sabe? A Nil virou uma das melhores amigas da minha vida. Legal. A minha turma de 25 pessoas eram 15 pretos.
pra fazer mestrado. Eu fiquei, tipo assim, muito feliz, porra, sabe? Quando eu entrei, assim, eu falei, caralho, cara, que foda. Toda a referência que eu tinha de uma vida acadêmica era completamente diferente disso. E aí, eu ainda tive a bênção de topar com a Luena, que foi a minha orientadora, que, tipo assim, ela foi uma mãe pra mim, de verdade. Ela foi uma mãe pra mim. Tinha momentos que eu tava muito ruim da cabeça. A gente ainda não discutia tanto sobre saúde mental, então eu devia estar atravessando um processo de, sei lá, de depressão, de ansiedade fudido. Eu nem fazia ideia disso, sabe? Sim. Mas eu tive vários pensamentos merda mesmo, de fazer merda. Nossa. E eu sumia, de repente, eu ficava 2 semanas sem falar com ela, tendo que mandar a dissertação pra ela olhar, pra eu qualificar e tal. E várias vezes ela me ligava e ficava, tipo, horas comigo no telefone, calma, vai dar certo, tô com você. Sim. Senta, faz uma página por dia só, não se cobra mais que isso. Faz, me manda, só não deixa de fazer, coloca isso na sua rotina e tal. E ela foi me dando muito encorajamento. Primeira aula que eu dei também foi com ela, eu tenho vontade de dar aula, tá? A primeira aula que eu dei foi com ela, quando ela foi fazer uns congressos pela América Latina, ela deixou a turma na minha mão por 1 mês quase. Deu aula pra galera, foi muito maneiro entender assim, a confiança que ela tinha, sabe? A confiança que ela tinha no meu trabalho, na minha pesquisa, e o quanto ela se afinizou comigo. E aí meio que isso fecha o segundo ato da minha vida, que foi Ciências Sociais. E aí, pra abrir o terceiro ato, que é o ato que eu falo que eu tô vivendo agora, foi quando eu fiz esse giro de carreira, que é mais que um giro de carreira, na verdade, acho que é um giro de vida mesmo, que é trabalhar com diversidade e inclusão. A gente trabalha junto, a gente trabalha na Farm. Eu hoje sou a pessoa responsável pelo time de diversidade e inclusão, pela área de diversidade e inclusão da Farm, mas eu não construí essa área sozinho. Preciso falar, né? Porque assim, porra, é foda, né? Tem que falar da Carol Sodré, que é meio que a mentora que me colocou na Farm. Thalita Bigon, Rosa Ilê, Rodrigo Gomes, Alcibano Júnior. Agora estamos 2, eu e a Carol Figueiredo. Então, tipo assim, o nosso time, ele foi muito rico desde o começo. Eu entrei na Farm em 2021. E trabalhei com pessoas incríveis que deram soluções incríveis para problemas que a gente tinha. Então, hoje, o que eu tento é seguir essa trilha que a galera começou lá atrás, sabe? De continuar fazendo uma parada bacana. Sim. Entendendo, assim, propósito, e essa parada, assim, eu, pelo menos, para eu funcionar, eu preciso ter propósito, eu preciso acreditar no que eu tô fazendo. Eu acredito muito nessa área, sabe? Por isso que eu girei para essa área, assim, eu não tenho mais vontade nenhuma de trabalhar com publicidade. Foi muito bom enquanto durou, foi muito maneiro, mas, assim, não me chame, porque eu não vou. Não está aceitando no momento. Não estarei aceitando, eu tô close to work para vocês, publicidade, não quero. Mas pra DI, cara, eu tô tipo amarradão. Muito bom. Mas pra DI, cara, eu tô nesse processo de entender open. Eu tô open pra caralho. Assim. Pô, é sobre isso. Olha. Mandei um propósito. Eu acho que diante de tudo que você me trouxe, né, pra gente finalizar isso, eu queria que você só deixasse uma mensagem de algo muito bom, uma coisa boa. Você pudesse trazer aqui, que viesse do teu coração mesmo. E a gente fecha isso aqui com chave de ouro. Nossa, é uma coisa muito boa. Cara, eu acho que é muito sobre fazer o que a gente acredita, sabe? Eu acredito em fazer o que a gente acredita. É óbvio que a gente quer e precisa ganhar dinheiro com isso. A gente tá nesse mundo capitalista, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter prosperidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não acredito nessa parada dessa cultura de miséria pra gente, não. Acho que a gente ser próspero, ter amigos prósperos também, a gente comungar dessa prosperidade é muito revolucionário, sabe, amigo? Eu acredito muito nisso. Só que eu acredito que nem todo valor é dinheiro, tá ligado? Tem coisas que a gente vai fazer e que às vezes não vão dar um retorno necessariamente financeiro pra gente, mas vão encher a alma da gente de coisa boa, de energia. Foda. E eu preciso disso, eu não consigo funcionar no automático pra ir ganhar meu dinheiro e voltar, sabe? Eu preciso de coisas que, além de alimentar meu bolso, colocar comida na minha mesa, alimentem a minha alma. Então acho que é isso, a gente buscar o que a gente acredita que alimenta a nossa alma, sabe? E acho que isso é fundamental. Se a gente fizer, mesmo que a gente às vezes trabalhe com algo que não é o que alimenta a nossa alma necessariamente, que a gente busque essas possibilidades em outros lugares, nos momentos de lazer, etc., porque é um alimento tão importante quanto o que a gente coloca na mesa e quanto que a gente come mesmo. Então é isso. Alimentem vossas almas, porque isso é muito, muito importante pra gente fazer um mundo um pouquinho melhor do que esse que a gente tá vivendo hoje. Ai, que coisa boa! Amigo, obrigada! Obrigadão. Uma equipe linda aqui. É isso, gente. Ó, finalizamos. Compartilha. Se inscreve no canal. Por favor, gente, vamos incentivar. Vamos acreditar? Eu acho que isso é o mais importante. Vamos querer acreditar, hein, galera?